Olá, eu sou a professora Fernanda, da EL Machado de Assis, da EMF Professor Luiz Roberto Mega. Vou falar um pouquinho sobre uma escritora brasileira cuja obra já foi traduzida para mais de 14 idiomas. Ela sofreu com racismo literário e estrutural e durante muito tempo sua obra permaneceu no anonimato. Carolina Maria de Jesus, mulher preta, pobre, favelada e mãe solo, teve sua obra muito mais reconhecida póstumamente. Ela traz em seus relatos do cotidiano uma obra riquíssima e um olhar para o povo preto, que ainda hoje não tem as mesmas oportunidades sociais e de educação, assim como na época em que ela escreveu. Nascida em Minas Gerais, em uma comunidade rural, filha de pais analfabetos, foi maltratada durante a infância, mas aos 7 anos frequentou a escola e em pouco tempo aprendeu a ler e a escrever e desenvolveu o gosto pela leitura. Em 1937, após a morte da mãe, ela mudou para São Paulo. Aos 33 anos, desempregada e grávida, mudou-se para a favela do Canindé, na zona norte da capital paulista. Trabalhava como catadora de papel e, nas horas vagas, registrava seu cotidiano da favela em cadernos que encontrava no material que recolhia. Um desses diários deu origem ao seu primeiro livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. A obra virou best-seller. Após a publicação e o sucesso do primeiro livro, a autora se mudou para Santana, bairro de classe média da capital. Em 1969, saiu de Santana para Parelheiros, no extremo sul da cidade, uma região de grandes contrastes entre ricos e pobres, mas com ares de interior, que lembrava a cidade onde cresceu. A escritora nunca quis casar e teve 3 filhos, cada um de um relacionamento diferente. Nesse ponto, podemos notar o quanto Carolina não se ajustava à sociedade da época e, como ela mesma relata no seu livro, preferia ser feliz do que estar em um relacionamento que hoje consideramos abusivo. Vamos escutar um relato da filha de Carolina, Vera Eunice, sobre suas relações afetivas. Ela namorava muito, namoradeira, e namorava chileno, americano, inglês. Engravidou do meu irmão, que é filho de um português, de um marinheiro português, por favor. E aí, ela não podia mais trabalhar em casa de família. Como ela não podia mais, ela estava grávida, não podia trabalhar mais, então ela foi para a rua. E aí ia chegar um político muito importante aqui em São Paulo. Então, quando esse político ia chegando aqui em São Paulo, eu não sei se era o Lucas Nogueira Garcês que ia chegar, ou se ele era o governo naquela época. Ele colocou todos os pobres num caminhão e jogou lá na favela do Canindé. Por isso, o Quarto de Despejo, Os Despejados. Morreu em 1977, aos 62 anos de insuficiência respiratória. Deixou um vasto legado literário, como aponta Rita Van Hoffen, do canal Tempero Drag. É uma escritora brasileira que foi traduzida para 14 línguas e vendida em mais de 40 países. Bom, é uma mulher brasileira escritora negra cujo livro mais vendido vendeu mais de 1 milhão de cópias antes da globalização. E a primeira tiragem desse primeiro livro dela publicado, de 10 mil exemplares, foi vendida em menos de uma semana. A gente está falando de talvez uma das escritoras mais importantes do Brasil que teve 2 anos de escolaridade. E isso pra mim é um traço de genialidade. A Carolina Maria vai trabalhar na casa de um médico e enquanto ela fazia trabalho doméstico dentro dessa casa, no período de folga dela, ela lia os livros desse médico. Ela vai ter uma vida de jornada de trabalho estafante e extenuante, como toda mãe solo. Ela vai ter jornada tripla de trabalho e além de empregada doméstica, lavadeira e passadeira, ela era catadora de papel. Talvez valha contar para vocês que ela criou e educou 3 filhos, escolarizou 3 filhos e construiu uma casa. Ela nunca se rendeu ao casamento, porque acho que ela entendia que ela não precisava de nenhum homem, afinal ela sempre criou a vida dela sozinha. Independente. Né? Então, mãe solo. O que consta também na história é que ela teve pedidos de casamento, né, desses namorados dela, das pessoas com quem ela se relacionou, mas ela nunca aceitou. E sempre criou os 3 filhos dela sozinha. Sim. Houve o sucesso,
né? Então, Carolina Maria, depois da sua publicação, depois da tradução dela, depois de um sucesso estrondoso nos Estados Unidos, ela vai sofrer um processo de não reconhecimento na favela. Porque ela nasceu nessas primeiras décadas do século XX. A gente está falando de uma autora que conviveu com a Clarice Lispector. E se você não conhece Carolina Maria, talvez você tenha sofrido de racismo estrutural, que é um tipo de racismo que permeia a gente, mesmo que a gente não esteja consciente dele, e faz, por exemplo, com que uma autora vire canon facebookiano, hoje comprei pão na padaria, Clarice Lispector, e a outra, por exemplo, passe despercebida pelo pente da história. Foram 14 línguas e 40 países que receberam a obra. E aí a vida imita a arte imita a vida, e a gente tem uma sociedade que tenta, de certa forma, apagar ou velar a importância de uma pessoa que é mulher, negra, periférica e que escreve sobre ser mulher, negra e periférica. Sobre o livro Quarto de Despejo, a linguagem simples, mas contundente, comove o leitor pelo realismo e pelo olhar sensível na hora de contar o que viu, viveu e sentiu nos anos em que morou na comunidade do Canindé. A autoria do livro foi muito questionada na época e podemos atribuir isso ao racismo estrutural, que não enxergava em uma mulher preta e periférica a capacidade literária de Carolina, como diz o jornalista Tom Farias. Mulher esta que faz um livro, como o Quarto de Despejo, que hoje está em mais ou menos 16 países, 46 idiomas, vendeu 4 milhões de livros no exterior e mais ou menos 3 milhões no Brasil. É a mulher negra mais publicada no mundo, brasileira, mais publicada no mundo, cuja origem, né, tão pobre. Quer dizer, que mulher é esse que tem um livro tão acabado? Depois da publicação do livro, o grande boom do livro, né, chegou a vender 2.000 exemplares por dia, até o seu ostracismo, em 1977, quando ela faleceu. Então, qual era a minha indagação? Por que não se contava essa história da Carolina? A Carolina foi consumida como um objeto exótico. É engraçado que no Brasil, Carolina foi muito atacada pelos grandes escritores intelectuais. Salvo Manuel Bandeira, que fez um belíssimo texto sobre ela, mas as pessoas nem acreditavam que Carolina pudesse escrever aquele livro, que fosse obra de publicidade, obra do jornalista Audálio Dantas, que queria ganhar vida em cima dela. Então acho que o tempo atual, ele mudou porque há uma perspectiva de resgate. Então acho que o crescimento da Carolina dentro do Brasil é todo esse reflexo dessa mudança de mentalidade. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, 13 de maio de 1958. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo. Eu só tenho feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no Sr. Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Vou sair. Eu tenho dó dos meus filhos. Quando ele vê as coisas de comer, eles bradam. Viva a mamãe! A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à Dona Hilda. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim. Dona Hilda, peço-te se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida. Eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros.
Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha a Dona Alice. Ela deu-me a banha e o arroz. Eram 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. A vida e obra de Carolina Maria de Jesus não se resume a esses poucos minutos. Espero tê-los instigado a conhecer a escritora negra brasileira mais traduzida e vendida ao redor do mundo. Agora é com você.